Eu quero lhe perguntar agora também, pastor, assim, a gente vê inúmeros vídeos seus na internet dando entrevistas em programas de televisão. E para quem não sabe, o pastor Rodrigo, ele é um abençoado, né? Ele vai em vários canais e as pessoas têm curiosidade, gostam de ouvi-lo falar. E eu lembro de um vídeo que o pastor falou no Jô Soares, e ali o assunto da conversa era de pessoas que não acreditam, por exemplo, na ressurreição de Jesus, e o pastor passou essa argumentação ali, razões históricas que a gente tem para acreditar de que Cristo ressuscitou. E nós temos casos, por exemplo, aqui na escola, de alunos que estão aqui, é uma escola cristã, mas alguns têm dúvida, por exemplo, de que realmente a Bíblia é um livro autêntico, legítimo, de que realmente Cristo era Deus, ou do valor espiritual que a Bíblia possa ter, ou até mesmo da existência de Deus. Pode acontecer de ter entre nós aqui alguém que não acredite na existência de Deus. O que o pastor diria, pastor, em poucas palavras, que razões científicas, históricas, arqueológicas nós teríamos para falar da veracidade da Bíblia, da existência de Deus, ou de que Cristo era Deus, ou até mesmo da ressurreição de Jesus, como o pastor falou lá no Jô? Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar, antes de dar qualquer razão, é que a mesma coisa que eu falei com relação à profissão, eu falo com relação a isso. Você tem que se autoconhecer. Por que você tem aquelas dúvidas? Porque existem dúvidas, ambas são honestas, mas existem dúvidas que vêm de uma reflexão honesta que me levanta dúvidas, questionamentos. E existem dúvidas que, na verdade, são apenas problemas emocionais mal resolvidos. Se o seu questionamento de Deus é apenas um questionamento intelectual, é fácil dar as razões, mas se o seu questionamento de Deus for sentimental, emocional, não adianta, porque o seu problema é outro. Então você tem que saber o seguinte: eu estou tendo dúvidas sobre a existência de Deus, por quê? Não seria porque eu não aceito um Deus de amor que tirou meu pai num acidente de carro quando eu era pequeno e minha mãe agora me cria junto com o padrasto que me faz sofrer? Entende? Porque se for de natureza emocional, não adianta eu dar milhões de razões aqui que eu não vou te alcançar. Você precisa de terapia, não de respostas racionais. Então, considerando que você possa ter uma questão emocional para questionar a Deus, então tenha pelo menos a sinceridade de deixá-lo responder. Cristo também na cruz perguntou: Deus meu, por que me desamparaste? E ele deixou o pai responder, só que o pai não respondeu. E por que o pai não respondeu? Porque o pai não podia responder naquele momento. Mas Jesus se lembrou do que o pai fez no passado. Ele se lembrou de como Deus livrou Israel do Egito, como Deus livrou Jesus da mão de Herodes quando ele era criança, como o pai mandou os anjos para cuidar dele depois da tentação no deserto. Ele lembrou: puxa vida, agora o pai está em silêncio, parece que ele está me machucando, que ele me abandonou. Mas o histórico que eu tenho com o pai mostra que ele não me abandonou. Então, se você tiver alguém muito rico que está bancando o colégio aqui para você, e um dia a tesouraria lhe chamar e falar assim: olha, tem 2 meses que a sua mensalidade não é paga. E você manda mensagem para aquela pessoa e ela não responde, você não sabe por que ela não depositou o dinheiro, mas uma coisa você sabe: tem uma razão que agora você não conhece. Não adianta falar assim: porque ele não me ama. Não, isso é estupidez. Se ele me amasse, ele pagaria essas 2 mensalidades. E as outras que ele pagou ano passado todinho? Então, se agora a mensalidade não foi depositada, tem alguma razão que eu não sei qual é. Mas não é que ele não te ama, porque senão ele não teria pago nenhuma. Entenderam a comparação que eu fiz? Eu não sei por que Deus tirou seu pai, por que Deus deixou aquele problema, mas o histórico que ele tem, que até aqui ele pagou sua vida. Você está aqui, me ouvindo. Então, tenha coragem de fazer como Jesus: nas tuas mãos eu entrego meu espírito, e o Pai vai cuidar de você. Agora, para aqueles que têm meramente uma questão racional, eu vou resumir da seguinte maneira: esquece Bíblia, porque eu não posso começar pela Bíblia. E se a Bíblia Até porque ele não acredita na Bíblia. Exatamente. Mas eu posso começar a fazer você olhar para dentro de si mesmo e notar o seguinte: por que não haveria Deus? A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: se não há Deus, por que há algo ao invés de nada? Os físicos dizem que o universo começou pelo Big Bang.
não é uma teoria que todo mundo assina embaixo, mas uma grande parte dos físicos falam que veio pelo Big Bang. E antes do Big Bang não havia nada. Nem o tempo, nem o espaço, nem a gravidade, nada. Se não havia nada, porque hoje há algo? Porque do nada, nada surge. É mais lógico pensar que ao invés de nada, haveria um princípio acima do tempo, porque criou o tempo, acima do espaço, porque criou o espaço, acima do universo, porque criou o universo. Um princípio que tem que ser eterno, porque senão eu tenho que achar um princípio para ele também. E em termos filosóficos eu estou falando daquilo que a teologia chama de Deus. Ou eu aceito que existe esse princípio eterno que deu origem ao universo, ou então sou obrigado a aceitar duas hipóteses que são ridículas. Letra A, que o universo é eterno, e já provou-se pela física que ele não é eterno, ele teve um começo. Ou letra B, que o universo começou do nada. E a prova maior que coisas não surgem do nada é que ninguém tem medo de aparecer um tigre agora e nos devorar aqui. Porque você sabe que coisas procedem de outras coisas. Segunda questão. Mas se Deus existe, por que há tanta maldade no mundo? Por que há tanta coisa ruim? Sabe que o próprio fato de você ter sensação ruim já é uma prova que Deus existe? Eu vou explicar por quê. Se você está com a sensação que algo está ruim, que algo é mal, é porque você acredita que existe o bem. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Porque se não existe o bem, como é que você sabe que isso é mal? Para você falar isso aqui é mal, é porque tem um bem. Então existe bem e existe mal. Para você definir o que é o bem e o que é o mal, você tem que ter um parâmetro. Mas para ter parâmetro, eu tenho que ter código, eu tenho que ter lei. E para ter lei, eu tenho que ter um legislador. Agora, se não há legislador, não há lei. Se não há lei, não há parâmetro. Se não há parâmetro, não há como reconhecer o bem e o mal. Se não há como reconhecer o bem e o mal, então nem existe bem e mal. Se não existe bem e mal, como é que você está falando que isso aí é mal? Então, o próprio fato de um ateu saber que algo é mal é porque existe o bem. E é esse bem que nós chamamos de Deus. E mesmo que você tenha nascido no Cazaquistão, no Japão, na China, na Índia, na Idade Média, na pré-história ou hoje, uma coisa é certa. Isso aqui qualquer ateu vai concordar comigo. Leucemia e criança não combinam numa mesma frase, ainda que a gramática o permita. De onde vem essa sensação que criança e leucemia na mesma frase não está legal? Então nós temos uma ideia de que alguma coisa desse mundo não está legal. Se você olhar os pombos-correio, você pode criar o pombo-correio da melhor maneira que você puder aqui, mas a primeira oportunidade ele vai voar e voltar para a casa dele. Ele sabe que a casa não é aqui, porque o pombo-correio nasce com um GPS, com um Waze na mente dele, que indica que aqui não é a casa dele, a árvore migratória, o pinguim, as tartaruguinhas do Projeto Tamar. Aqui tem Projeto Tamar em Santa Catarina. As tartaruguinhas, elas saem do ovo, já vão todas pequenininhas para a água, parece que elas já sabem o caminho, né? O caminho. Quem ensinou? Quem ensinou para a tartaruga o caminho do mar? Quem ensinou para os pinguins o caminho do Polo Norte quando ele migra de volta? Mas os biólogos não poderiam sugerir que era a questão instintiva que eles têm? Sim, mas o instintivo tem que ter alguém que programou ali. Por que está a questão? O instintivo indica um DNA. Até Einstein, na época de... esquece Einstein, vamos pegar Newton. Até a época de Newton, eu diria que o universo é apenas lei. Com Einstein, nós sabemos que o universo tem lei e tem energia. Mas com Watson e o DNA, eu descobri que o universo tem lei, tem energia e tem código, mensagem. E a lei básica da comunicação é que para haver código tem que ter quem recebe o código e quem cria o código. Seria a mesma coisa de eu falar que o iPhone tem um programa da Apple, mas não existe nenhum técnico que tenha bolado isso aqui. Não faz sentido. O iPhone ele pode até funcionar sozinho para algumas coisas. Alguém programou. Alguém programou. Não faz sentido. Então, realmente, pode estar no instinto dos animais, mas alguém tem que ter colocado a mensagem lá. Se você chegar lá na loja, pegar o seu iPhone, e ele não tiver um programa aqui dentro, ele vai ser um aparelho morto.
Agora, para ter um programa aqui, um aplicativo, tem que ter alguém que montou aquele aplicativo. Então, as aves que têm instinto, tem que ter alguém que colocou o aplicativo ali dentro. Senão não faz sentido. Agora eu vou mais além. Assim como as aves, nós também temos o nosso instinto. Assim como as tartarugas. Por quê? A tartaruga já nasce sabendo que o lugar dela não é ali na areia, que é na água. E nós nascemos sabendo que sofrer é ruim. Nós nascemos sabendo que morte é ruim. Ninguém ensinou para você que morte é ruim. Não foi o padre, o pastor, nem seu pai, nem sua mãe. Você já nasce instintivamente querendo fugir da morte. Nós nascemos sabendo que esse mundo não pode ser desse jeito. Como as aves, nós temos um instinto que parece nos mostrar que existe uma realidade além dessa. Nem estou indo na Bíblia. É só olhar um instinto humano. Agora, o curioso é que se eu tenho o instinto, tem que ter algo para corresponder a esse instinto. Senão fica sem sentido, pastor. É como falar assim, a tartaruga sai procurando um mar que não existe. Vocês entenderam o ponto? A lei do instinto obriga que o objeto do instinto tem que existir. A lei do instinto obriga que o objeto do instinto tem que existir. A tartaruga sai procurando o mar, é porque o mar existe. Se o meu instinto está procurando um paraíso, uma vida eterna, ele tem que existir. Senão seria a mesma coisa de dizer que o meu organismo precisa de oxigênio, mas o oxigênio não existe. Eu preciso da ternura, mas a ternura não existe. Eu preciso do aconchego, mas o aconchego não existe. Tudo que o seu organismo pede e que existe fora dele está aí na natureza. E o seu organismo pede Deus. E o ateu insiste que Deus não existe. Dostoiévski, uma vez escreveu, um excelente escritor russo, escreveu Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, vários livros, é um clássico da literatura russa. Dostoiévski falava que algumas pessoas têm medo de encontrar a Deus porque a fé é justamente isso. É lançar-se como um pássaro com as asas abertas no abismo e ver que embaixo de você não tem nada. Mas para isso você tem que enfrentar um mundo de não respostas. Porque imagine você como um pássaro voando. Não tem nenhum cabo de aço segurando você. Não tem teto. Você olha para baixo, só o abismo. Aí você tem medo. Aí sabe o que alguns pássaros preferem? A gaiola. Porque a gaiola é onde moram todas as certezas. Na gaiola você não precisa sair caçando o seu alimento. O dono vem e coloca o alpiste para você. Na gaiola você não precisa instintivamente procurar água. O dono vem e coloca água. Na gaiola você nem precisa de instinto. O alpiste está ali, a água está ali. E o mais longínquo do chão que você está é uma distância assim, entre o poleiro e o fundo da gaiola. E você olha lá para fora, o céu, e alguma coisa dentro da sua cabeça de pássaro diz assim, puxa, eu queria tanto voar, eu queria estar lá em cima, mas eu prefiro a gaiola, porque aqui é onde moram as certezas. Aqui eu sei que a comida é certa, o chão é firme, é tudo sólido, eu não tenho que enfrentar o abismo. E você fica como um pássaro triste, cantando dentro de uma gaiola. Porque te ensinaram que não existe esse negócio de voar. É invenção dos religiosos. Os pássaros têm que ficar dentro da gaiola. O ser humano tem que ficar dentro da gaiola. Eu prefiro o céu com as aves, a gaiola do ateísmo. Mas, pastor, me convenço então de que Deus existe, mas eu tenho muita dificuldade de acreditar de que a Bíblia é um livro confiável, porque quando a gente olha para ver como ela foi escrita, tanto tempo se passou, as traduções que foram acontecendo, a formação do cânon sagrado, e quem sabe, alguém pode ter esse questionamento, pastor, mas que razões eu tenho para acreditar de que Deus precisaria de um livro, e de que esse livro é confiável? Por exemplo, há pouco tempo atrás, o Papa fez uma declaração interessante. Ele sugere aos cristãos de que nós não podemos acreditar de que Deus formou o mundo num passe de mágica, que seria perigoso pensar assim. O pastor deve ter acompanhado essas declarações. E ele sugeriu, por exemplo, que nós também podemos harmonizar perfeitamente o relato do Gênesis com a teoria de Charles Darwin. Foi uma sugestão do líder cristão hoje, que melhor, digamos, que maior representa, o Papa Francisco. E a gente vê algumas tentativas de diminuir o texto sagrado, de diminuir o Gênesis, e isso alimenta muita gente que põe a Bíblia em descrédito. O que nós poderíamos falar, pastor, para alguém que tem dúvidas, até acredita em Deus, mas diz, não, a Bíblia não é bem assim. Eu sei que Deus existe, mas eu não consigo acreditar de que eu tenho que levar a Bíblia ao pé da letra. Bom,
Em primeiro lugar, eu tenho que lembrar o que é verdade em relação a essa história estranha da Bíblia e o que é fake news. Porque tem muita fake news aí. Você entendeu? Nossa, eu já cansei. Porque tem manuscritos da Bíblia que o Vaticano esconde. E sempre tem negócio de fake news. Quando eu fazia teologia no IAN, nem todos os manuscritos do Mar Morto estavam disponíveis. E eu lembro que muita gente da teoria da conspiração dizia não, é que os manuscritos do Mar Morto foram escondidos pela Igreja Católica, porque tem verdades ali que vão acabar com o cristianismo e tudo mais, e tudo era tudo fake news. Tudo mentira. O curador dos manuscritos do Mar Morto é amigo pessoal meu, a doutora Adolfo Reutemann. Ele tem a chave onde guarda os manuscritos. Ele já veio ao NASP falar e vai voltar esse ano de novo. Todos os manuscritos do Mar Morto hoje estão disponibilizados na internet em alta resolução. A demora para publicar é porque tem uma questão de copyright, os manuscritos foram juntados e tudo e tal. Então tem muito fake news aí, vocês estão entendendo? Cuidado com os fake news. Muito fake news. Não, porque a Bíblia foi mudada. Isso é mentira, gente. Eu sou um acadêmico, eu tenho uma responsabilidade acadêmica antes de mais nada. Agora, segunda questão, e tem coisas que são ditas assim, revista super interessante e tudo e tal, mas não é material indexado. Segunda coisa que você tem que levar em consideração. A ciência diz que ciência não diz nada. Quem diz são homens e mulheres usando o método científico. Se eu falar assim, a teologia afirma que... A teologia não afirma nada, que afirma são teólogos. Um órgão, para oficializar uma mensagem, ele tem que ter um quartel-general e alguém que possa falar em nome dele. Você entende? Por exemplo, eu posso falar assim, o governo brasileiro diz que pena de morte é cláusula pétrea da Constituição e não será discutido no Brasil. Essa frase está correta, mesmo que você tenha uma opinião diferente sobre pena de morte. Por quê? Porque o governo brasileiro é uma instituição juridicamente constituída que pode emitir documentos em nome do Brasil. Mas a ciência não é uma pessoa juridicamente constituída que você pode emitir documentos em nome da ciência. Você tem pareceres. E às vezes os cientistas... Sim, muda a opinião, são divergentes, né? Exatamente, sobre a Bíblia. Agora, veja bem, a Bíblia também não vou varrer por baixo dos panos os problemas que a Bíblia tem. Ela tem problemas. Pequenas contradições. Jesus estava entrando na cidade quando ele curou o cego ou saindo dela. Os manuscritos da Bíblia que nós não temos os originais, nós temos cópia de cópia de cópia. Aí, bingo, então você está admitindo. Esta, para mim, é a maior prova de que a Bíblia é o livro de Deus. Sabe por quê? Em primeiro lugar, se a Bíblia tivesse sido mudada pela Igreja Católica na Idade Média, como os ateus acusam, todas as doutrinas católicas estariam claramente expostas na Bíblia. Você não encontra na Bíblia nada mandando guardar o domingo. E qual que é o dia de guarda na Igreja Católica? Domingo. Se a Igreja Católica tivesse, como eu já li na revista super interessante, o Papa, e a mão do Papa mudou os manuscritos bíblicos para favorecer a Igreja, eu teria lá de todo tamanho guardar domingos e festas na Bíblia. Eu teria os 7 sacramentos descritos na Bíblia. Se a Igreja tivesse mudado a Bíblia na Idade Média ao bel prazer, como muitos pensam, essas pequenas contradições da Bíblia teriam sido consertadas. Eu sou autor. Às vezes você está escrevendo, eu sou autor e sou orientador de trabalho, às vezes você está escrevendo um trabalho, antes de publicar, o editor fala assim, olha, você falou uma coisa aqui, mas aqui está contradizendo. Realmente, eu não fui muito bem na frase. Você altera, você muda. A Bíblia não foi mudada, então ela não foi editada. Ela está preservada como foi. E por que Deus deixou essas pequenas contradições? Para mostrar que o livro foi escrito por homens, mas ele é de origem divina, sabe por quê? Porque um livro com tantos problemas transforma vidas, coisas que outro livro não faz. Já ouviram falar no livro O Ensaio da Cegueira, de José Saramago? Esse livro de José Saramago é muito interessante. E tem outras... José Saramago era ateu. Pegue um dos livros de José Saramago, ou de Hegel, ou de Heidegger, qualquer um desses autores. Distribua esses livros nas cadeias. Pegue o livro de Richard Dawkins, Deus, um Delírio, e distribua nas cadeias. Depois de um mês ou de um ano, volte àquela penitenciária onde você entregou os livros do Richard Dawkins, Deus, um Delírio, e veja quantas pessoas deixaram a criminalidade por causa de lerem Richard Dawkins. Agora entregue a Bíblia e você vai ver quantas pessoas foram transformadas. Então a Bíblia, com todos os defeitos, só pode ser um livro de Deus, porque um livro
com todos esses problemas e transformar vidas, coisa que Richard Dawkins e José Saramago não conseguem fazer, só pode ser um livro de origem divina. Então, desafio. Uma vez tinha um desafio entre um ateu e um cristão. O ateu falou, eu vou debater com você. O cristão falou, tudo bem, mas eu quero uma condição. Eu prego que Deus existe, que salva, você prega que Deus não existe e que religião é veneno. Eu vou levar na igreja, no auditório, 50 pessoas que eram drogados, viciados, depressivos, pessoas que foram transformadas para melhor pela pregação que eu faço. E você vai levar 50 ex-traficantes, 50 ex que também se transformaram pelo ateísmo que você prega. Não teve o debate. Uau. Então esse é o desafio. Tem muita gente dizendo lorota aí. O dia que Richard Dawkins encheu um auditório de ex-traficantes, ex-prostitutas, ex-estupradores, que se converteram, ex-assassinos, pela mensagem que ele prega, aí eu aceito debater. Enquanto isso eu digo, desculpe, eu prefiro ficar com Deus um delírio, porque esse Deus que ele chama de delírio transforma vidas. E uma vez tinha um ex-canibal chamado Catarragoso. Ele se tornou adventista e pastor adventista. E uma vez ele estava num lugar onde tinha um antropólogo criticando os missionários porque fazem um trabalho junto aos índios e mudam a cultura do índio, fazem o índio vestir roupa que ele não estava acostumado, a ler um tal de Bíblia, abandonar os deuses dele como sendo paganismo. E Catarragoso veio até ele e falou o seguinte, muito boa a sua palestra. Obrigado, obrigado. Ele não sabia quem era o Catarragoso. E o Catarragoso falou o seguinte, eu só falo assim que ainda bem que os missionários que foram à minha ilha, em Papua Nova Guiné, não escutaram a mensagem do Senhor. Porque se eles não tivessem transformado a minha cultura, eu estaria comendo o seu coração agora, como eu fiz na minha infância. Pastor, essa seria a minha última pergunta. Mas chegou agora aqui para mim uma mensagem de alguém aqui da plateia que me fez pensar, e eu vou fazer essa pergunta ainda. Pastor, seria muito esclarecedor para os nossos alunos se o pastor conseguisse tratar para a gente, eu sei que esse é um assunto muito amplo, sobre essa questão do determinismo. Quais são, pastor Rodrigo, os argumentos que nós temos de que a realidade é real e de que nós não somos simplesmente robôs programados pelo evento absoluto da vida, de que o que nós vivemos não é uma realidade virtual, uma Matrix. Uhum. Quando falou determinismo, eu pensei que ia na questão da predestinação lá, mas não é nesse sentido, não. É determinismo filosófico. Filosófico. Não é? Eu respondo ao determinismo filosófico com Descartes. Descartes viveu na época em que a filosofia estava dividida entre o idealismo e o materialismo. E os materialistas eram aqueles que duvidavam de tudo, até da razão. Até da razão. E a proposta do determinismo é isso. Como é que eu posso ter certeza que você está aqui, na minha frente, que vocês existem, que isso não é uma ilusão? Porque você sabe, quando você está sob efeito de drogas, quando você está sob efeito de hipnose, quando você está dormindo, o seu cérebro começa a sinapse, a produzir uma imagem que não existe. Você sonha, por exemplo, que está sendo perseguido por um cachorro que não existe. Você sonha com a imagem de alguém que já morreu que não está ali. Aliás, quem nunca fez xixi na cama não sabe o que é ter um sonho realizado. Vocês riram porque já aconteceu. Não, aqui no IES que não acontece essas coisas. Não acontece não, né? Então, o que ocorre? A questão do determinismo é isso. Como é que eu posso ter certeza que isso aqui está acontecendo? Então, Descartes fez o trabalho contrário. Descartes falou o seguinte, veja bem, ainda que isso aqui em volta seja uma ilusão, para a minha mente produzir essa ilusão, a minha mente tem que estar em algum lugar. Ainda que vocês não existam, eu tenho que existir. Porque senão não estaria projetando vocês. Aí ele falou uma frase em latim, cogito ergo sum, penso, logo existo. Eu posso duvidar de tudo, mas eu não posso duvidar da minha existência. Agora, se eu existo e sou limitado, então tem que ter algo ou alguém que projetou a minha existência.
Se existe esse algo ou alguém, eu já não sou solitário no universo. Tem eu e mais um. Tem eu e mais um. E se tem eu e mais um, por que esse mais um criaria somente eu? E não os outros? Porque se só eu sou criado e o resto toda é ilusão, então eu sou muito poderoso. Mas se eu sou tão poderoso, então eu não posso ser determinado? Mas se eu sou limitado, então eu não sou determinado. Se eu não sou determinado, então é provável que vocês existam. Se é provável que vocês existam, então é provável que também Deus exista, porque criou vocês. Então é provável que a ilusão não seja verdadeira, que vocês de fato sejam reais. Uau! Isso aqui foi Descartes, eu tentei facilitar. Descartes trabalha com o método da desconstrução do pensamento. Ele desmonta para depois montar de novo. Fantástico. Gente, vamos ver quem que é esse homem de mente brilhante que temos a alegria de receber aqui. Pastor, agora eu bate e volta para encerrar, tá? Tá bom. Para o pastor poder falar sozinho, depois eu vou embora. Eu vou falar uma palavra e o pastor responde com uma palavra o que isso representa para você, tá? Um hobby. Cuidar de cachorro. Não dá para usar uma palavra. Tá bom, beleza. Cachorro. Cuidar de cachorro. Cachorro. Um hobby cachorro. Música. Agora tem que ser religiosa? Pentatonix. Pentatonix. Uau. Tem uma música deles que eu não gosto não, que é muito... Mas tem umas músicas que eles cantam muito bonito. Livro. Por que você... Olha lá, muito bom. Teve que apoio, é bom, viu? né? Sim. Sabe que aquele moreno é adventista, né? Sim! O terceiraço aí concordou, viu, pastor? Eu ia falar Del Delker aqui, mas aí não ia Del ninguém saber quem. Arautos do Rei. Mas eu gosto do Pentatonix mesmo, viu? Livro. Livro? O Jesus que eu nunca conheci, Philip Yancey. Legal. Bíblia. Nova versão internacional. Estudos. Vida. Vida, uau. Família. Um cachorro. Mentira, não estou brincando. A minha família é a igreja, porque é amiga ou irmão que você pode escolher. Amor. Bom, eu amo a igreja e as coisas que ela me traz. Fé. Convicção. O pastor falou muito em igreja, então eu lhe pergunto, igreja. Eu. E você? Não Nós. Eu sozinho, eu avulso. Nós. Deus. Íntimo. Amém, pastor. Amém. Uma salva de palmas, amigos. Glória Deus seja a Deus. louvado. Pastor, Obrigado. muito obrigado.